nosso programa Ateliê Arte Coisas. No programa de hoje a gente vai desenvolver esse projeto belíssimo, que é uma caixa-livro, certo? Que serve para guardar os fios, porta-controle e coisas do dia a dia que a gente precisa ali ter na facilidade, certo? Aqui a gente vai utilizar decopagem, aplicação de stencil com relevo e mais um monte de dicas que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, uma boa aula! Então, já comecei adiantando aqui nossa peça, aplicando o betume na parte interna, e aqui é onde a gente vai considerar as folhas da nossa caixa-livro, e deixei para fazer essa parte externa com vocês. Um lado, que é a parte aqui da frente, a gente vai aplicar o betume, e na parte de trás, onde eu vou aplicar o guardanapo, a gente vai aplicar a tinta chalk. Então, eu vou começar aplicando aqui o betume Colors na cor tabaco, com um rolinho de espuma mesmo. Vou colocar no pratinho. Ele vem pronto para o uso, não precisa diluir. E com o rolinho eu vou preenchendo toda essa superfície. Vou deixar bem uniforme. Só uma camada já vai ser suficiente porque a gente vai fazer aqui. E daí eu vou aproveitar e vou aplicar nessa outra parte aqui a tinta chalk, tá? Fazendo uso daquele nosso rolinho textura, que dá um efeito super legal e fica bacana embaixo da decopagem. Eu vou pegar a tinta chalk na cor trigo, né? Sempre que a gente for utilizar o guardanapo, é legal a gente lembrar que ele precisa de uma cor clara, mas ao invés de fazer tempo da gente preencher com várias camadas, embora a tinta chalk já tenha uma excelente cobertura, a gente vai aplicar apenas uma camada bem generosa e já vai fazer a aplicação do rolinho. Então, eu venho aqui, aplico uma quantidade bem generosa. E já faço o uso do rolinho. Então, não precisa esticar tanto. Vou pegar o rolinho de cortiça e, ó, já vou dar esse efeito. É bacana porque fica rústico e dá um fundo bem interessante para aplicação no guardanapo. Posso fazer tanto na vertical como na horizontal. O grande segredo aqui é a camada generosa de tinta, tá? Então, eu vou vir aqui e agora eu vou só finalizar essa lateral.
Bom, enquanto eu seco aqui, eu vou chamar nossos comerciais para vocês conhecerem todos os tons de tinta Chalk. Está pensando em redecorar e dar uma nova vida aos seus objetos de decoração? A Chalk Paint é a escolha perfeita para quem busca resultados incríveis com facilidade. E o melhor, dispense o uso de primer. Explore novas técnicas de pintura e dê um toque único ao seu espaço, seja para renovar um móvel antigo ou adicionar um toque de cor aos seus objetos de decoração. A Chalk Paint é a sua melhor aliada para criar peças cheias de personalidade e estilo. Bom, são muitas as cores, né? Já aproveitei então para secar e para lixar aqui toda essa parte onde eu havia pintado, em ambos os lados, tanto no marrom. Aqui dei uma leve lixadinha e a gente vai começar pelo revestimento de Scrap Decor. Tirei a minha medida, que é de 16,8 por 23,9 e vou utilizar a nossa guilhotina para cortar nosso papel de scrapbook. Então, a guilhotina é um facilitador de corte. Eu optei por usar esse ripado, que eu acho que tem tudo a ver com as eras que a gente vai utilizar na estampa da guardanapo e do nosso stencil. E vou cortar então aqui. 16,8. Olha lá, certinho. Lembrando, claro, que todos esses materiais que nós estamos utilizando no nosso projeto, vocês encontram separadamente lá no nosso site, que é o www.deliardecoisas.com.br. Então, entrem lá, confira também os kits dos outros projetos feitos aqui nas nossas aulas. Eu tenho certeza que por algum deles vocês vão se encantar. Então, vamos lá. Mais um lado. Por 23,9. É claro que na ausência da guilhotina, basta medir pelo avesso do papel e refilar, que também vai dar super certo. Agora sim. E aí, para fazer a colagem do papel de scrapbook, a gente vai utilizar cola branca, tá? Que já está, inclusive, aqui no meu pratinho. Então, eu vou pegar um rolinho, um pincelzinho de cerdas mais durinha e vou fazer primeiro uma moldura de cola branca. Para pegar todos os cantinhos aqui. Vou vir com um rolinho. E vou deixar bem uniforme essa cola. Certo? Sem medo, vou ver e vou encaixar esse papel. E aí eu venho com uma espátula maior. E faço uso da dobradeira nos cantinhos. Então, a dobradeira vai me ajudar aqui nos cantinhos. Tirando sempre o excesso de cola. Repasso aqui a mão para ver se não ficou nenhuma ruguinha, nenhuma bolha. A caixa livro é uma ótima opção organizadora para colocar no aparador, em algum móvel, com fios, né, de carregadores, fios de fone, até mesmo um porta-controle, que vai ter uma altura bem legal e esconde bem essas baguncinhas.
E novamente, então, a gente vem, ó. Então, quanto melhor passar a cola, mais tempo a gente tem para movimentar esse papel e chegar com ele nos cantinhos. Então, é extremamente importante que a cola seja passada com o rolinho para ficar bem uniforme. Bom, feito isso, temos aqui então já essa parte 100% revestida com acabamento. E aí a gente vai então para as outras duas técnicas. A primeira vai ser a colagem do guardanapo, que também é uma técnica atemporal. Todo mundo que faz artesanato gosta de utilizar, porque os guardanapos realmente dão um charme. E claro, a gente vai aproveitar aí para compartilhar os modelos novos que chegaram aí na última importação. Então, sempre que a gente for fazer uso do guardanapo, a gente vai remover as películas brancas, tá? O guardanapo sempre tem duas películas brancas, então a gente vai ficar só com a superior. Então, dá para puxar aqui. A gente que coloca um pedacinho de fita crepe, um pouquinho de cola para descolar, mas facilmente a gente consegue remover. Bom, aqui nós removemos então uma película, certo? E agora eu vou remover a segunda película. Então, vamos novamente aqui puxar a pontinha do guardanapo para fazer ele descolar aqui essa outra película branca. Então ele fica realmente bem fininho. Às vezes dá até a impressão que a gente já removeu, mas não, é sempre duas. E quando a gente remover as duas, ele realmente fica muito fino. É por isso que fica tão perfeito a decupagem com ele. Então, ó, removemos aqui, são mais de 40 modelos lá no nosso site. Inclusive, alguns especiais de Natal, com temas natalinos já. Eu vou aplicar, então, aqui. Para o uso do guardanapo, eu vou preferir colar com a cola, com verniz, na verdade, né? Não com cola. Então, a gente vai deixar o saquinho, pode ser até o saquinho que ele vem, né? Reservadinho aí. E vou colocar, então, aqui no meu pratinho, o verniz acrílico brilhante, tá? Que é esse produto aqui que a gente vai usar como acabamento final depois em tudo. Vamos lá. A gente sempre usa, eu uso muito brilhante, né, porque eu gosto do acabamento de brilho, mas vocês encontram também a opção dele fosca, também vai bem aí. Então, a gente vem e vai aplicar uma camada generosa de verniz, tá? A princípio, nessa base aqui, reta. Depois eu até vou virar aqui o guardanapo, mas nesse momento a gente vai aplicar, ó. Então, feito isso, eu vou deixar de lado o guardanapinho que eu removi. Aqui um pouco de espaço.
A gente vai vir, ó, e vai aplicar também sem medo, né? Ó, faço um primeiro encaixe aqui, se for necessário eu até dou uma puxada aqui no meu guardanapo. Mas para eu remover as ruguinhas, o ideal é que eu tenha, sim, um saquinho, né? Para eu conseguir, então, esticar melhor a colagem, tá? Sempre de dentro para fora, porque aí a gente vai removendo as bolhas. E olha que bacana que o efeito do rolinho embaixo faz na parte inferior do guardanapo, né? Lembrando que o guardanapo fica bem transparente, então ele absorve o fundo que tá embaixo. Por isso a importância de uma cor clara, seja ela passada como uma aplicação como nós fizemos aqui, ou como um preenchimento mesmo, né? Uma pintura, mas é importante sim manter a cor clara. Então agora para colar, deixar bem coladinho esse guardanapo, eu venho e repasso o verniz, tá? Repasso aqui o verniz e recoloco o meu saquinho para tirar as últimas ruguinhas ou as últimas partes que ainda não colaram. Então, ó. Venho, removo. Isso é importante a gente fazer bem rapidinho, tá? Não fica também muito tempo com o plastiquinho para ele não pegar aderência no verniz. Então, é só uma ferramenta também para facilitar e ver como ele fica bem acabadinho, ó. Certo? Aqui, com jeitinho, eu já posso também, ó, vir, passar o verniz, ó, e descer esse guardanapo, porque ele já tá muito encaminhado a fazer esse percurso mesmo aqui, né? Então, ó, eu venho aqui, aí sim, posso repassar aqui o verniz, e aí eu venho devagarzinho com o meu saquinho e removo. Uma área bem pequena, a chance dele enrugar muito é também pequena, né? Então, só para manter o acabamento. Agora eu vou secar. Enquanto eu seco, eu vou aproveitar para passar da mesma maneira o verniz naquela parte ali. E aí sim, a gente aplicar o stencil que eu quero compartilhar com vocês essa dica. Então, eu vou aproveitar, enquanto vocês assistem aí, todos os modelinhos dos nossos comerciais de guardanapos, né? Alguns, na verdade. Vou aproveitar para secar e para passar uma camada de verniz aqui nessa base. Então, daqui a pouco eu volto. Vocês pediram e nós atendemos. São mais de 40 estampas de guardanapos importados para a sua decoupage ficar ainda mais perfeita. Uma técnica atemporal que eu tenho certeza você vai se apaixonar. Vem comigo conhecer alguns dos muitos modelos disponíveis aqui no Ateliê Arte Coisas, tanto na nossa loja física como na nossa loja virtual, que é o www.atelierartecoisas.com.br. Corre lá! Belíssimos, né? Bom, já apliquei aqui uma camada de verniz para nosso próximo passo. E aqui só vou finalizar esse lado com vocês cortando esse excesso de guardanapo. Então, ó, basta passar a lixa. Pode ser essa lixa maiorzinha, pode ser lixinha de unha. Como o guardanapo, novamente, é muito fininho, ele corta facilmente. Então, essa parte vai ficar realmente só para passar o verniz. E com a lixinha de unha, a gente corta mais facilmente aqui nessa parte onde tem o recuo da peça.
Então, aqui é a parte de baixo, ó, toda revestida, realmente só esperando depois o verniz. E aí eu queria compartilhar com vocês essa dica, que é muito bonita, que é o uso do stencil com textura, né? Eu escolhi esse stencil, que é o mesmo que tem ali no guardanapo, né? A Era. E eu vou aplicá-lo aqui nessa parte superior aqui da minha caixa livro, com textura. E como eu vou fazer isso? Vou pegar meu pratinho que tava com a tinta trigo. Vou colocar uma camada de tinta trigo aqui, pouquinha. E aí eu vou engrossar essa tinta com um produto que chama Textura Fácil Especial. Tá? É um pó que torna, né, qualquer tinta uma massinha e dá um charme porque ela fica areada. Então, ó, vou ver com uma espátula e aí eu que vou definir a densidade que eu quero deixar essa tinta. Eu quero ela mais pastosa, mais líquida. Ó, eu vou vir aqui. Olha como ela muda a textura da tinta. E aí eu vou vir com a minha espátula e vou aplicando. Não importa se ela exceder o stencil, né? O importante é a gente, ó, ir aplicando. A gente pode remover o excesso com um paninho. Até porque a ideia de aplicar uma camadinha de verniz é justamente impermeabilizar. E se de repente a gente não gostar, enfim, ou não ficar bom, a gente tem aí uma proteção na própria peça para remover e aplicar de novo, sem problema nenhum. Eu creio que essa camada que a gente fez é suficiente. Para nivelar. Criar esse detalhe. Olha que coisa mais linda que fica. Depois, só tirar o excesso aqui, aonde saiu um pouquinho, né? Um paninho úmido. E quando secar bem, a gente secar e envernizar. Então, eu aconselho sempre deixar secar naturalmente, porque tudo que tem textura leva um tempo aí. E aí depois, então, a gente volta para parafusar e mostrar essa peça toda envernizada. Bom, agora que eu já envernizei, já tô parafusando aqui. Falta só colocar uma parte da nossa dobradiça para finalizar o nosso projeto. E claro, vou lembrar vocês que todos esses materiais vocês encontram aqui no Ateliê de Coisas, tanto na nossa loja física quanto lá no nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Só mais 2 parafusinhos. Eu tô apaixonada pelo nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado dessas técnicas. E eu te espero no nosso próximo programa, toda quinta-feira, às 16 horas.